Boa noite, pessoal. A gente está aqui para apresentar o primeiro seminário aberto ao público da disciplina de neuromodulação da Universidade Federal do ABC. Esse seminário é referente à disciplina de introdução à neuromodulação invasiva e não invasiva, ministrada pelo professor doutor Abraão Batista. Esse trabalho de técnicas de neuromodulação na reabilitação pós-AVC foi desenvolvido por mim, Carolina Cardoso, pelo Guilherme Melo e pela Sara Guimarães. Aqui está o sumário, então tem a introdução, a fisiopatologia do AVC, os protocolos, a análise clínica, a conclusão. Bom, começando entendendo o que é o acidente vascular cerebral, o AVC, basicamente é uma condição médica muito grave, que é a interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, que resulta na morte das células desse tecido. O AVC é a segunda maior causa de morte no mundo, né? E as mulheres têm um fator de risco maior de ter AVC do que os homens. Basicamente, o AVC pode ser dividido em são dois tipos de AVC, AVC isquêmico e hemorrágico. O isquêmico, basicamente, é um coágulo que obstrui parte de uma artéria, um vaso sanguíneo do cérebro, o que causa a paralisação desse fluxo sanguíneo, interrompe o fluxo de oxigênio e essa parte do cérebro morre. E na parte hemorrágica, existe a ruptura desse vaso sanguíneo e ocorre a hemorragia cerebral, e é o mais grave, tipo de AVC mais grave que tem, o AVC hemorrágico. Nós temos alguns fatores de risco, como a hipertensão, e eu quero destacar também o histórico familiar e a idade. Quanto mais velha a pessoa, mais risco de desenvolver um AVC ela tem. No AVC, nós temos também uma resposta imunológica do nosso cérebro. Nós temos a barreira hematoencefálica, que é uma estrutura semipermeável que regula a passagem de substâncias entre o sangue e o sistema nervoso central, e basicamente ela seleciona as substâncias que podem ou não entrar em contato direto com o cérebro. No AVC, essa barreira se rompe, ou seja, muitas substâncias entram, e o que piora muito as lesões cerebrais. Então, existe uma inflamação que é uma resposta natural a qualquer tipo de lesão, mas que, nesse caso, ela pode aumentar muito mais os danos e também contribui com a morte celular e interfere na recuperação dessas áreas. Da parte de sequelas do AVC, nós temos a paralisia, a hemiparesia, que é uma paralisação parcial ou uma fraqueza parcial de parte do corpo, déficits sensoriais e auditivos e visuais, e prejuízos cognitivos, o que a gente pode falar sobre equilíbrio, perda de orientação espacial que a pessoa tem, e os impactos na qualidade de vida. A partir do momento que você perde a movimentação de um membro do seu corpo, ou perde a sua orientação visual do ambiente que você está, você perde qualidade de vida. Isso interfere na maneira como você se relaciona com o ambiente social, com a sua família e outros problemas, né? Na parte de tratamento e reabilitação, bom, nós temos como reabilitação a estimulação magnética transcraniana, medicamentos como anticoagulantes e antihipertensivos. Outros procedimentos, em casos graves, podem ser feitos, são procedimentos invasivos e cirúrgicos, como trombólise, cateterismo cerebral e terapia hemostática. E uma parte fundamental da reabilitação pós-AVC é a fisioterapia, a fonoaudiologia e a terapia ocupacional, para atender e desenvolver a plasticidade neural, que é a capacidade do nosso cérebro de reaprender movimentos, reaprender parte cognitiva e, por consequência, reabilitar esse paciente a ter todas as suas funções que foram perdidas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a neuromodulação em si e sobre as técnicas de neuromodulação. A neuromodulação é algo incipiente ainda, surgiu na década de 60, então está com alguns testes, está em fase de crescimento, e ela é dividida em duas, basicamente, que são as técnicas invasivas e as técnicas não invasivas. As técnicas invasivas, a mais comum é a Deep Brain Stimulation, DBS, que é a estimulação cerebral profunda, onde a gente implanta eletrodos e eles enviam impulsos elétricos em determinada região cerebral
e ajuda na regulação da plasticidade e ajuda a regular a atividade neural. E as técnicas não invasivas, as mais comuns para o que a gente vai apresentar hoje, que é o AVC, é a estimulação magnética transcraniana, TMS, no inglês, e a estimulação transcraniana por corrente direta, TDCS, do inglês também. Essas técnicas, elas não são invasivas, então não tem, não implanta nenhum eletrodo. Geralmente são usadas bobinas que são aproximadas externamente e estimulam o cérebro. Isso na TMS. Na TDCS, geralmente são usados eletrodos catódicos e anódicos. Agora eu vou falar um pouquinho da reabilitação associada à neuromodulação e da importância de usar esse tipo de técnica de neuromodulação no AVC, no pós-AVC, inclusive. O AVC, como a Sara disse, tem todo aquele histórico, toda aquela debilidade que gera, e a neuromodulação ajuda a promover a plasticidade neural e a reorganização das redes neurais. Então, ele ajuda o cérebro se reorganizar e a refazer as reconexões que são perdidas. Então, quando a gente perde uma lateralidade do cérebro, o outro tem a tendência de pegar as características e começar a desenvolver o que a outra região que foi debilitada fazia, mas com a neuromodulação é comum que seja facilitado esse processo. E as técnicas mais comuns no pós-AVC é a estimulação magnética transcraniana repetitiva, que é a RTMS, no inglês, e a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é a TDCS. Agora, para a gente poder ilustrar como que está sendo aplicado na prática todas essas técnicas, a gente pegou uma análise clínica, no qual a gente analisou, na verdade, é um projeto que analisou um paciente de 43 anos, do sexo masculino, que teve um AVC isquêmico. Nesse protocolo, eles dividiram em duas partes. A primeira, eles pegaram e fizeram a RPMS, que é uma estimulação magnética periférica. Então, da parte periférica do corpo, fizeram o protocolo de aplicação dos pulsos na região do punho e dos dedos. Então, eles colocaram esses parâmetros, que são 5 Hz, que são 15 pulsos por trem, e 50 trens por 1 segundo, no intervalo de trem, e também fizeram depois a parte de 20 Hz na parte dos dedos, com 30 pulsos por trem, 170 trens com 25 segundos de intervalo entre eles. E ambos eles foram aplicados a 100% do limiar de contração muscular em repouso, o LMR, que é o potencial mínimo para a gente conseguir ter uma contração do músculo. Todos esses formam o protocolo para a gente conseguir fazer a neuromodulação. E a segunda parte do protocolo que eles também utilizaram para o tratamento desse paciente foi o protocolo de RTMS, na qual eles, no córtex motor primário, eles colocaram no hemisfério ipsilateral, que seria o lado contrário da lesão, e a gente usa um sistema 10/20 de posicionamento dos eletrodos. É um sistema universal que a gente consegue ter todo o mapeamento de todos os pontos do cérebro, e eles também fizeram a aplicação em 10 Hz, que seriam 40 pulsos por trem, em 30 trens a 100% do limiar motor de repouso, totalizando 1.200 pulsos. E esse foi o protocolo realizado. Esse estudo ele foi o primeiro que combinou o protocolo de RTMS e RPMS com a fisioterapia neurofuncional, que ajudou muito na recuperação do paciente. E como resultado desse protocolo, a gente observou a redução de várias sequelas do AVC. O paciente, após 14 sessões, teve um grande benefício das estimulações e da neuromodulação. E como conclusão, a gente pode mostrar que a estimulação magnética transcraniana repetitiva, ela tem demonstrado ser uma técnica promissora na reabilitação dos pacientes pós-AVC. As pesquisas demonstram que quando a gente combina a fisioterapia convencional com as técnicas de neuromodulação, a gente acelera e melhora os resultados funcionais dos pacientes na fase aguda, subaguda e crônica do AVC.
e com o constante desenvolvimento das técnicas e protocolos, a gente pode consolidar essa terapia complementar e importante no campo da neuroreabilitação e proporcionar a melhora da condição da qualidade de vida e recuperação dos pacientes atingidos pela AVC. E obrigado por ouvir a gente.